Olá, bom dia, sétimo ano. Hoje a nossa aula vai começar a expedição 3. Então pega o seu livro, abre aí o percurso 9, que nós vamos falar sobre a industrialização brasileira na aula de hoje. Então, vamos começar? Bom, para a gente começar a falar sobre essa industrialização brasileira, a gente precisa entender o histórico, né? Como que ocorreu, como que se deu essa industrialização, como nós podemos caracterizar esse tipo de industrialização no Brasil. Então, assim, o Brasil, logo no início do século XX, ele ainda nem tinha sido industrializado, né? Não tinha ainda esse desenvolvimento industrial. A gente até tinha algumas produções, alguns tipos de industrialização, né, que a gente dizia da época, mas não era um desenvolvimento de fato, não existia de fato uma base industrial de desenvolvimento para ser considerado uma industrialização, um país de industrialização e desenvolvimento industrial. Então, quando a gente começa a falar sobre essa industrialização do Brasil, a gente diz que é uma industrialização tardia, porque ela só começou a acontecer na década de 30, de 1930. Ou seja, quando outros países já tinham sido industrializados muito antes, né, 1800 e pouco, o Brasil só conseguiu desenvolver de fato essa industrialização a partir de 1930. Então a gente diz que o país tem uma industrialização tardia se a gente comparar aos países que já tinham se industrializado muitos anos antes, como Inglaterra, como os Estados Unidos, né, e outros países que já eram desenvolvidos industrialmente, tá? Não necessariamente só na economia, mas uma questão mesmo de desenvolvimento de produção industrial. E aí, a gente precisa falar como se deu essa industrialização no Brasil. O Brasil, ele era um exportador de café, era um dos países que possuía a maior exportação de café. Na verdade, o produto que mais dinamizava e mais fazia crescer a economia do Brasil era a produção cafeeira. E aí, o que vai começar a acontecer? Nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. E assim, nós sabemos que quando um país ele participa de uma guerra, independente dele ganhar ou perder, ele vai estar, tanto o seu território quanto a sua economia, bem desgastada, né? Porque ele vai ter que... O objetivo é vencer a guerra. Então, ele tem que destinar o máximo de forças possíveis e atenções para essa guerra, para ele ganhar a guerra. Fora as destruições, né, no território, algumas áreas, por exemplo, de cultivo, de plantio, que vão ser desgastadas, devastadas, enfim. Mas, economicamente, o país ele acaba saindo comprometido dessa guerra, independente de ser vitorioso ou não. E aí, muitos desses países da Europa compravam café do Brasil. E o que vai acontecer? Saindo da guerra, com todo esse cenário de guerra que aconteceu na Europa, da Primeira Guerra, esses países eles não vão ter mais a mesma condição de comprar a mesma quantidade de café que eles compravam do Brasil. Então, eles vão diminuir ou até mesmo parar de comprar. Então, imagina, você tem uma loja de doces, né? E aí as pessoas que compravam esses produtos, elas começam a diminuir a compra ou até mesmo parar de comprar. A sua loja ela vai lucrar da mesma forma? Óbvio que não. Então, começa a cair esse lucro. Essas vendas, elas começam a diminuir. Então, isso foi muito ruim para a economia do Brasil. Só que a gente precisa lembrar que o café ele era o produto que mais dava lucro para o Brasil. Então, até esse momento do cenário de guerra, o café ele deu muito dinheiro para o Brasil. E esse dinheiro ele estava sendo dinâmico, né? Ele estava gerando muito dinheiro, muita economia. E aí o que começa a acontecer? Quando a gente tem esse cenário da guerra mundial, que a gente tem essa diminuição do café, das vendas, né, do café, isso vai impactar muito forte na economia do Brasil. Só que eles vão pensar assim, a gente precisa de um plano B. Se nesse momento o café ele já não está dando mais o mesmo lucro que estava dando antes, a gente precisa encontrar uma outra coisa, um outro produto que vá fazer a economia do Brasil bombar novamente, crescer novamente. E aí eles lembraram, né, que eles pensaram? Bom, a gente tem um lucro do café que está guardado aqui no país ainda,
né, de todo esse período que o café vendeu muito. Então a gente pega esse lucro do café, que o café deu anteriormente, investe esse dinheiro, investe esse lucro que o café já deu em uma outra alternativa, em um outro produto que seja novo aqui no Brasil e que faça essa economia do Brasil voltar a crescer. E aí foi a partir da década de 1930 que a gente vai ter todo esse dinheiro do lucro do café sendo investido na industrialização brasileira. A partir de agora, o Brasil vai começar a desenvolver a industrialização dentro do território brasileiro. Só que o café, ele era produzido, né, o forte do café da produção era no Sudeste. Então esse lucro, ele vai ser investido no território aqui do Sudeste, no espaço geográfico do Sudeste. Então, as indústrias vão começar a ser implantadas nas cidades de principalmente São Paulo, né? Logo depois no Rio de Janeiro, mas em cidades aqui no Sudeste. Então, essas indústrias, elas vão começar a ser implantadas e elas vão começar a desenvolver também máquinas e insumos agrícolas. Insumos agrícolas seria agrotóxico, pesticida, fertilizante químico, né? Esses insumos agrícolas, além das máquinas, para poder aumentar e melhorar a produção do campo. Só que quem trabalha no campo não é dono da terra, né? Os donos da terra são os proprietários. As pessoas que trabalham no campo, eles são só camponeses, eles não têm condições de ter terras. E são eles que trabalham nessa produção do campo. Só que a partir de agora, se antes existiam 50 pessoas trabalhando numa terra, não vai ser mais necessário essa quantidade de pessoas. Essa quantidade de pessoas ela vai ser diminuída, porque agora você vai ter máquinas que vão fazer serviços muito mais rápidos, né? E com uma alta produção para fazer essa dinâmica e essa produção do campo, da zona rural. Então, muitas pessoas que trabalhavam no campo, muitos camponeses vão ser demitidos. E se eles não são donos de terra, eles não vão ter mais trabalho, eles não vão ter moradia o suficiente, nem quantidade de dinheiro suficiente para poder se manter no campo. E aí, o que eles vão fazer? Na área da cidade, a gente tem as indústrias que vão estar precisando de uma parte de mão de obra do homem. A gente tem as indústrias que estão mecanizando o campo que está tendo muito desemprego, muitas pessoas estão sendo desempregadas por conta da máquina estar tomando o lugar da mão de obra do homem. Essas pessoas não vão mais permanecer no campo, porque elas não vão conseguir sobreviver e se manter ali por uma questão de condição de vida, né? E aí, o que elas vão fazer? O êxodo rural. Elas vão migrar do campo para a cidade, para tentar trabalhar e tentar uma nova oportunidade de vida nessa cidade. Só que o número de pessoas que morava no campo, na zona rural, era muito maior do que o número de pessoas que moravam nas cidades. Só que por conta do êxodo rural, essas pessoas começaram a ir muito rápido para as cidades. E aí vai ser o que a gente conhece como fenômeno do processo de urbanização. O processo de urbanização é quando o número de pessoas que moram na cidade se torna maior do que o número de pessoas que moram no campo. E isso se deu por conta dessa industrialização, desse período aí que a gente vai ter de êxodo rural, tá legal? Então, assim, os fatores que contribuíram para intensificar a industrialização brasileira. A gente tem o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, porque começou a crescer muito, e aí isso daí começou a impulsionar cada vez mais. Então, a própria urbanização, ela também pode ser uma consequência da industrialização, e a intensificação da industrialização também se dá por conta desse inchaço urbano, tá legal? Outra coisa que a gente pode ver é o aumento do consumo da população, porque no campo as pessoas plantavam muitas coisas para se alimentar. A vida no campo é muito mais simples. E aí quando as pessoas vão para a cidade, migram para a cidade, fazem esse êxodo rural, a vida na cidade ela é muito mais cara, né? Você precisa comprar, por exemplo, o seu alimento. Você não vai mais plantar o seu alimento. Você vai precisar comprar. E aí você começa a ter algumas necessidades urbanas, né? Alguns luxos urbanos que as pessoas começam a ter e adquirir e começam a consumir cada vez mais. Então, se as pessoas precisam consumir cada vez mais, a indústria vai precisar produzir cada vez mais. Então, isso aumenta, isso intensifica a produção das indústrias.
Fora que existia também um fascínio urbano, as pessoas sempre tiveram aquela coisa da vida na cidade ser muito melhor, ser mais fascinante, o deslumbre, né? Isso também intensificou e impulsionou um pouco desse êxodo rural. Bom, só que olha só, lembra que eu falei para você que isso começou na região do Sudeste, principalmente ali o eixo São Paulo-Rio de Janeiro? Então, quando a gente fala sobre esse processo, né, até da urbanização, a cidade ela precisa se estruturar para receber essa quantidade de pessoas. Então, você tem uma infraestrutura que precisa melhorar. Só que a quantidade de pessoas foi tão rápida assim para ir para as cidades que a infraestrutura ela não conseguiu acompanhar no mesmo ritmo. E aí você começa a ter um inchaço urbano, você começa a ter a falta de moradia, a falta de emprego, porque foi muita gente indo num tempo muito rápido, numa quantidade muito grande. E aí você não começa a ter serviços para todo mundo. Porém, você vai começar a ter algumas melhorias, né? E a gente começa a ter, até por conta dessa produção industrial também, você precisa melhorar a questão do transporte, energia, para poder fazer uma melhor produção. E aí, gente, a gente vai ter um problema. Eu falei para você que as indústrias elas só vão estar somente na região sudeste. Só que a nível nacional isso é muito ruim, porque por mais que você tenha uma região muito industrializada, que isso era muito bom para o sudeste, esse desenvolvimento, quando você olhava para as outras regiões, centro-oeste, norte, nordeste e sul, elas estavam muito atrás, porque elas não tinham nenhuma industrialização. Elas não tinham atingido esse progresso e esse desenvolvimento de produção industrial. E isso para o país é muito ruim, porque a economia ela tem que ser dada, ser dinamizada no território inteiro, não só limitado a uma só região. Então, o que começou a acontecer? A gente vai começar a ter a chamada desconcentração industrial. Nós vamos ter 3 pontos aí principais que vão permitir que essa desconcentração ela ocorra. E claro que a gente vai ter uma quantidade e um desenvolvimento muito maior no Sudeste, mas a partir desses pontos aí principais, nós vamos começar a ter essa desconcentração. Então, um deles é a política industrial, que aconteceu, né, na verdade, no governo militar, que foi um investimento que teve, uma política de industrialização, planos econômicos que começaram a ser desenvolvidos durante o governo militar para poder existir essa descentralização industrial, para que ela não ficasse mais só concentrada no Sudeste. Então, eles começaram a investir em planos de desenvolvimento em estados de outras regiões, como exploração de minérios, que a gente teve também no norte, em Carajás. A gente começou a ter indústrias automobilísticas sendo também realizadas, né, implantadas, na verdade, em Minas Gerais. Então, para desconcentrar um pouco essas indústrias só nesse eixo Rio-São Paulo. E aí a gente vai ter vários projetos, como a gente tem até hoje, né, alguns desses projetos, igual o projeto Carajás, que é a questão da exploração de minérios, que ainda existem, e são muito importantes para a economia do país também. Então, o que começa a acontecer? Essa política industrial do governo militar também vai ajudar a intensificar um pouquinho mais, na verdade, essa desconcentração. Além do que, a gente também vai ter a elevação dos custos de produção. Porque o que vai acontecer, gente? A região sudeste, tudo era muito caro. Então, a produção industrial no sudeste, os impostos, as taxas que essas indústrias tinham que pagar, elas eram muito elevadas. Então, você começa a ter, por exemplo, nos outros estados, até mesmo para poder existir uma atração das indústrias para esses outros estados, uma diminuição de taxas, uma isenção de impostos, que é o que a gente vai começar a conhecer também como guerra fiscal. Ou seja, os governos dos outros estados, dessas outras regiões, ou até mesmo na Espírito Santo e Minas Gerais, que são do Sudeste, os governos dos outros estados, eles começam a investir no transporte, em rodovias, em energia, né, fontes de energias. Eles começam a investir em tudo que seja para melhorar, para evoluir no processo de produção. Então, assim,
Esses outros estados, eles vão começar a chamar a atenção das indústrias para que elas quisessem não ficar só no eixo São Paulo-Rio, mas que elas quisessem também ir para os outros estados. Então, a isenção de taxas, a diminuição de impostos e o próprio investimento em transporte, em rodovias dentro desses estados, eles vão fazer com que isso seja um atrativo para que essas indústrias pensem, poxa, a gente está tendo muita vantagem nesses outros estados, até mais do que no Rio e em São Paulo. Poxa, o Rio e São Paulo já tem muita indústria, então vamos implantar nossa indústria nessas outras regiões. E aí isso acabava fazendo essa desconcentração. A gente ainda continuaria tendo muito mais indústrias, a quantidade de indústrias ela ainda seria muito maior no Sudeste, nessa área Rio-São Paulo. Mas o sul do Brasil, por exemplo, começou também a intensificar muito essa industrialização e a ter muitas indústrias no território da região sul. E outras indústrias também no norte, no centro-oeste, no nordeste. Obviamente que uma quantidade bem menor do desenvolvimento e até bem menor da quantidade de indústrias, comparada ao sudeste e até mesmo ao sul, né? Que São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, ele tem essa concentração, essa quantidade industrial e esse desenvolvimento econômico muito maior. Então a gente diz que São Paulo, sudeste, principalmente São Paulo, né? Esse eixo São Paulo-Rio, ele é o coração econômico brasileiro. Mas isso tem crescido também bastante na região sul. Então, óbvio que se a gente for comparar com as outras regiões, essa área de São Paulo e Rio de Janeiro ela ainda é muito grande e bem maior nesse desenvolvimento. Mas existiu essa desconcentração porque ela não se limita mais só a São Paulo e Rio de Janeiro. Os outros estados e as outras regiões, elas começaram a se desenvolver e ter também produção industrial. Então, conseguindo aí dinamizar um pouquinho mais essa industrialização e economia do país. Bom, olha só, para a gente poder falar sobre essa revolução industrial, esse desenvolvimento, esse boom da indústria, ela tem fases, né? Nós tivemos a primeira fase da Revolução Industrial, que foi o período dessa mecanização, o processo onde isso começou, que foi na Inglaterra, onde a gente tinha o carvão como a principal fonte de energia. Depois nós passamos para a segunda Revolução Industrial, que aí você começa a ter abrangendo outros países também. E aí é o processo que a gente fala da produção em massa, onde você começa a intensificar essa produção industrial. E o petróleo, ele vai, a partir daí, trazer como uma das fontes principais de energia que a gente vai ter nesse sistema de produção. E aí nós vamos ter a terceira revolução industrial, que foi nessa parte da revolução, nessa fase da revolução, que ela também pode ser chamada como revolução técnico-científica, informacional, que é a parte onde você vai ter o desenvolvimento tecnológico na área da informática, nas áreas de redes de comunicação, as telecomunicações, satélites artificiais, a questão da própria robótica, como alguns países que a gente até conhece hoje, que estão se encontrando já nessa quarta revolução industrial, né, que seriam as áreas robóticas, como no Japão, por exemplo, mas a gente vai especificar aqui essa questão da automação, que é a terceira revolução industrial, que foi onde a gente teve esse desenvolvimento e essa evolução do meio técnico, científico e informacional. É a partir daí, dessa fase, que a gente começou de fato a ter maior diferença entre os países do mundo desenvolvido e os países subdesenvolvidos. Porque a gente sabe que os países eles começaram a, na verdade, através desse impulsionamento da industrialização, eles começaram a assumir sua posição de produção no mundo. Então, os países que tinham um maior desenvolvimento nesse processo de desenvolvimento industrial, de produção nas indústrias, eles acabavam obtendo uma maior dinâmica econômica, um maior desenvolvimento econômico e aí sendo caracterizados como os países de maiores desenvolvimentos. Já os países subdesenvolvidos, muitos hoje a gente começa a chamar de países emergentes, né? Por exemplo, é chamado de emergente, mas classificando essa maioria aí como subdesenvolvido, são esses países aí que tiveram essa industrialização mais tardias e acabam dependendo dessa tecnologia, dependendo de comprar essa produção tecnológica desses países mais desenvolvidos. E aí a gente começa a ver que essa atividade industrial ela vai começar a mover, a impulsionar o desenvolvimento tanto econômico
quanto o social. Porque esses países, eles precisam, a gente precisa lembrar que o desenvolvimento de um país, ele não está somente na produção. Ele está também na produção, ele está na economia e ele está no lado social. Então você precisa, além de produzir muito, desenvolver a tua economia e o teu social. Então a disputa começa aí. Você começa a ter o chamado economia do conhecimento, que é o saber fazer aquilo, aquela determinada coisa. Então essa mercadoria do saber fazer, ela começou a ser muito importante para ser comercializada, para ser produzida, né? Então seriam as pessoas que produzem o conhecimento, as pessoas que desenvolvem essa tecnologia, que desenvolvem todas essas técnicas para se obter esse conhecimento dentro da produção e agregar todo esse conhecimento, né? Todo esse saber fazer na produtividade, também na produção econômica, no crescimento econômico e também no crescimento social. Bom, agora para finalizar, a gente vai ver aí os parques científicos e tecnológicos no Brasil. A gente tem aí nesses mapinhas, né, aí no gráfico, a distribuição desses parques tecnológicos. Parques científicos e tecnológicos seriam concentrações geográficas de laboratórios, de universidades, né, empresas, as regiões onde eles ficam, onde eles se concentram, né, para poder fazer as atividades de pesquisa, desenvolvimentos, para produção de bens, de serviço. Então, assim, para você poder ter esse parque tecnológico, ou melhor, para você ter essa concentração dessas instituições e acabar tecnológicos, você precisa, na verdade, de muito investimento, você precisa de muita infraestrutura e você precisa mais ainda também de uma mão de obra que seja qualificada, que seja apta a fazer esse tipo de desenvolvimento, porque você está lidando com áreas, por exemplo, de serviços, como questões, hoje a gente está vendo essa questão do coronavírus, por exemplo, que você está tendo desenvolvimento de vacinas para poder ter uma prevenção, de remédios para tentar a cura. Então, essas áreas de pesquisas de universidades, elas são extremamente importantes justamente para desenvolver pontos, né, serviços, produções, não só de serviços, mas de bens também, que possam atender a sociedade. E isso vai demandar uma alta tecnologia, um alto desenvolvimento e um alto custo também, porque tudo isso gera esse dinheiro e esse custo para poder ser investido nessas áreas de pesquisas e de produções e desenvolvimentos. Então, assim, você precisa ter uma grande infraestrutura e um grande desenvolvimento disso, porque isso também vai dinamizar a economia. Esses parques científicos e tecnológicos, eles trazem uma dinâmica muito grande para essa economia. Eles estimulam o crescimento do setor terciário, que é o setor do comércio e serviços, né? E isso acaba trazendo uma reorganização também do espaço geográfico. Então, a gente pode ver aqui no Brasil as maiores concentrações dos parques, né, científicos e tecnológicos, elas estão na região sudeste, seguido da região sul, depois a região centro-oeste e região norte. É a região que tem a menor concentração desses parques, né? A gente tem um menor investimento, uma menor infraestrutura nessa área dos parques científicos, e a região nordeste, que é a penúltima região aí. Então, assim, a maior concentração é hoje o coração do Brasil econômico, inclusive não só na produção industrial comum, mas também na produção científica e tecnológica, ela está sempre concentrada no Sudeste, o que não significa que as outras regiões não tenham. Elas têm, só que a maior concentração, o maior investimento e a maior infraestrutura, ela está no Sudeste. Então, acaba tendo a maior concentração desses parques nessa tecnologia e científico. Bom, é isso, turma. Mais uma aula nossa vai ficando por aqui. A gente vai finalizando o percurso 9 da nossa expedição 3. Não esqueçam, atividades do livro, página 92, exercícios 1, 2, 4 e 5. Não deixem de fazer e anotar suas dúvidas. E vamos continuar torcendo para que a nossa terra fique boa logo e a gente passe por isso o mais rápido possível, se Deus quiser, voltando à vida normal. Tá legal? Beijo, boa semana. Fiquem com Deus.